São José Cotolengo. Nossa inspiração de santidade de hoje é um herói da caridade que transformou a miséria em milagres. Imagine um homem que, desde os 5 anos, sonhava em encher sua casa de pobres, e não parou até construir uma verdadeira cidade da misericórdia. Este é São José Cotolengo, o santo que desafiou o materialismo do mundo com uma fé inabalável na divina providência. Neste vídeo, você vai descobrir como um simples sacerdote, movido pelo amor aos abandonados, ergueu um império de esperança onde só havia desespero. Prepare-se para uma história que prova: quando confiamos em Deus, o impossível acontece. No dia 30 de abril, a Igreja Católica celebra São José Cotolengo, que passou a Igreja Triunfante em 1842. José Cotolengo nasceu em Bra, na província do Piemonte, no seio de uma família muito piedosa e, portanto, muito amiga de dar. Quando tinha 5 anos, conta o seu biógrafo, viram-no a medir com uma bengala os quartos da casa. A mãe interroga-o: "Que estás a fazer?" E o pequeno responde: "Queria saber quantas camas cabem nesta casa, porque quando for grande, quero enchê-la toda de pobres." Foi isto em 1796. 45 anos depois, já fundador da pequena Casa da Divina Providência, fala às suas irmãs de hospitais, de leitos, de remédios para os pobres, e conclui, sorrindo: "Estes pensamentos não são de hoje. Eles andam sobre os meus ombros desde o tempo de criança, porque minhas filhas, quando tinha 4 ou 5 anos, deu-me Deus a vocação de fundar hospitais." Estamos no ano de 1827. Uma pobre mulher detém-se em Turim, numa viagem que fazia em direção a Lyon, acompanhada do marido e de 3 filhos, dos quais o maior tinha apenas 7 anos. Quando está para recomeçar a viagem, é atacada de doença grave, tanto mais lamentável quanto ela estava grávida de alguns meses. No Real Hospício da Maternidade, recusam-se a recebê-la, porque não podem considerá-la ainda como parturiente. É por isso recolhida ao depósito comunal, para onde a polícia leva os desgraçados apanhados na rua. A doença agrava-se, e é chamado um padre para lhe administrar os sacramentos. É o padre Cotolengo que vem em seu auxílio espiritual e não a abandona até que ela exala o último suspiro. O marido desespera-se. As crianças choram desoladamente. O padre Cotolengo procura consolá-los, mas esta cena dolorosa permanece-lhe diante dos olhos. Aquelas lágrimas e aquelas lamentações ressoam-lhe no coração, na volta à sua igreja de Corpus Domini. Não pode entrar em casa, fica algum tempo em oração diante do Santíssimo Sacramento. Depois vai à sacristia e passeia de um lado para outro, totalmente absorvido num pensamento lancinante. De repente, chama o sacristão e ordena: "Vai ao campanário e toca o sino." O sacristão responde que as funções já terminaram, mas Cotolengo insiste: "Vai, toca o sino depressa." E quando o sacristão volta, ordena: "Vai ao altar de Nossa Senhora, descobre a imagem e acende as velas." Entram poucos fiéis na igreja, e o padre ajoelha-se diante do altar e, como que tomado de santos arroubamentos, entoa as ladainhas de Nossa Senhora. Os assistentes fazem-lhe coro numa atmosfera de insólita emoção. Quando Cotolengo volta à sacristia, diz ao sacristão: "A graça foi concedida, bendita seja Nossa Senhora." E entrando em casa onde habitava com os seus colegas cônegos, chama-os, conta-lhes o caso da pobre enferma, morta quase no meio da rua, e expõe-lhes o projeto de preparar uma casa modesta, onde os forasteiros, as pessoas de passagem que não possam ser recebidas nos hospitais da cidade, encontrem socorro e refúgio. A sua palavra foi tão comovente que os colegas partilharam do seu sentimento e prometeram-lhe cooperação. Poucos dias depois, o padre Cotolengo alugou 2 quartos numa casa chamada Volta Roça, onde meteu 4 camas, e a 17 de janeiro de 1826, lá recolheu a primeira enferma que ele chamou a pedra fundamental do hospício. Nesta casa está hoje uma lápide, posta pelas Sociedades Operárias de Turim, a recordar a primeira fundação do Instituto da Divina Providência. Cotolengo leva seu irmão,
frade dominicano, a visitar os 2 pobres quartos da Volta Roça. José Cotolengo está absorto em altos pensamentos. Quem sabe, diz ele de quando em quando, o que fará aqui a providência? Não me pertence interrogá-la, mas secundá-la. Sabes, diz ele voltando-se para o irmão, como principiou o Hospital de São João? Não, respondeu o dominicano. Olha, começou com 2 ou 3 camas na torre de São João. E pensas, em fundar um hospital? Ora, um hospital? Responde muito enrubescido o fundador da Casa da Divina Providência. Nem por sonhos. Mas a Providência pode tudo, e quem sabe o que ela quer fazer? Passam-se 3 anos, 1831. O cólera morbus manifesta-se de onde em onde pelo Piemonte. Turim toma precauções para permanecer imune, e foi uma boa ocasião para se ordenar o encerramento do minúsculo depósito da Volta Roça, contra o qual se multiplicavam as críticas e murmurações. O reitor do Corpus Domini dá ao cônego a carta que lhe ordena fechá-la e admoesta-o severamente. E diz-lhe que a casa não tem higiene, que assim como está é um perigo, que é necessário fechá-la, que a necessidade pública exige esta medida, etc. O padre Cotolengo ouve tranquilamente o sermão e só espera que termine, para dizer que o encerramento foi disposto por Deus, porque a Volta Roça era excessivamente apertada e havia necessidade de transferi-la para onde pudesse ser aumentada. E como o reitor se mostrasse incrédulo às declarações do padre Cotolengo e lhe fizesse observações de prudência e previdência, este respondeu com a calma e a confiança de um santo. O senhor reitor fala desta maneira porque não é como eu de Brá, e não entende de couves, mas eu, que sou daquela aldeia, tenho sempre dito e ouvido dizer que as couves, para serem bem repolhudas, precisam de ser transplantadas. A divina providência, portanto, transplantará o depósito da Volta Roça para onde lhe aprouver, e lá tomará grandeza e aumento, de modo a ser uma couve maravilhosa. O cônego Cotolengo tomou sobre os ombros todas as dívidas que pesavam sobre a Volta Roça, para libertar os colegas cônegos, e deles receber a parte que lhe pertencia, na pobreza daqueles 2 quartos. Depois, alugou uma casinha só de 2 salas, limpou-as o melhor que pôde e despediu-se da casa de Corpus Domini. Foi com ele uma carroça, puxada por um jumento, na qual levava um pobre rapaz, já atacado de gangrena, mas pernas e 3 irmãs, que arranjara para a assistência aos doentes. E só depois deste primeiro enfermo se ter instalado na pobre casinha de Valdoco, é que Cotolengo batizou formalmente a obra de Pequena Casa da Divina Providência. E ele explicava, chama-se Pequena Casa, porque comparada com todo o mundo, que é na verdade a casa da Divina Providência, é evidentemente uma casa pequena. Chama-se, em segundo lugar, da Divina Providência, para que sejam conhecidos a natureza e o fim. A sua natureza porque não é casa ou obra de homem, mas casa e obra da Divina Providência, onde só ela manda, guia, dirige e com isto faz resplandecer este seu divino atributo. O seu fim, porque está aberta, não só aos doentes privados, de todo o auxílio, mas também a todos os infelizes de ambos os sexos que venham pedir o pão da Divina Providência. E depois disse às irmãs, vós não passais de um punhado de filhas que seguis o espírito de São Vicente de Paulo, mas há de vir tempo em que milhares de pessoas comerão aqui o pão da providência, e a casa se aumentará de tal modo que parecerá uma cidade. Estamos em fevereiro de 1934 e passou um século. José Cotolengo morreu em abril de 1842 e a 29 de abril de 1917 é venerado na sua igreja com o título de Beato. As 2 salas pequeníssimas de Valdoco aumentaram, multiplicaram-se. O primeiro enfermo chamou uma população de infelizes que, sob as insígnias da Divina Providência, vieram procurar a cura e o conforto. A predição do fundador de que a semi-deserta e malfadada localidade de Valdoco se transformaria, povoando-se, de casas abertas a todos os sofrimentos humanos, realizou-se em fantásticas proporções.
As casas multiplicaram-se. Túneis e passagens subterrâneas ligam através das ruas públicas os vários pavilhões da Casa da Divina Providência. Não se fez um plano regular que lhe presidisse ao desenvolvimento, e por isso, tudo apresenta uma pitoresca variedade, que aumenta a simpatia por aquele lugar que, além de ser asilo de todas as dores, é perpetuamente aliviado por um sorriso alegre, porque os sofrimentos da vida são ali transfigurados pela santa alegria do Senhor, que possui as almas acima e primeiro que todas as coisas. Não menos de 11.000 são as pessoas que vivem na Casa da Divina Providência, divididas em famílias da mais variada e diversa composição, todas animadas pelo mesmo espírito do fundador, todas submetidas à autoridade de um sucessor do cônego Cotolengo e que é conhecido simplesmente pelo nome de Padre. Na pequena Casa da Divina Providência, os verdadeiros senhores e proprietários são os pobres de Jesus Cristo, que lá entram por direito próprio. Apenas se lhes exige um título para serem admitidos, é o título de miserável de abandonado. E este título é tanto mais valioso e recomendável, quanto mais os pretendentes são miseráveis e abandonados. Há de preferência para eles um maior interesse e, se é possível, maior solicitude. A Casa da Divina Providência é uma cidade onde moram há um tempo a dor e a cura, a chaga e a cicatriz, a desgraça e o alívio, a miséria e a consolação, o sofrimento e a calmaria. É uma cidade cujos alicerces são a caridade por Cristo, em Cristo e para Cristo. Porque a atividade que lá se pratica se faz por amor de Deus, na consideração de que os infelizes representam Deus e na certeza de que Deus paga o 100 por 1 do Evangelho. Sendo a Casa da Divina Providência, o gênio de Cotolengo dividiu-a em famílias, pequenos grupos, segundo as condições, o sexo, a idade e as doenças. Eis as categorias pelas quais os hóspedes estão agrupados. Luizinhos e Luizinhas são as crianças até os 4 anos de idade. Estes Luizinhos passam para a família dos irmãozinhos, onde fazem os estudos primários que, por sua vez, se repartem em escolas de normais e anormais, de cegos, de surdos mudos, de tarados e de epiléticos. Depois estes, se acaso não, saem para fora. Passam para a família de São Domingos, onde aprendem profissões várias ou se dedicam ao estudo eclesiástico, se porventura pretendem ser sacerdotes. As Luizinhas passam para a família das Orfanzinhas e mais tarde para a das Ursulinas, onde permanecem até aos 21 anos de idade. E aquelas que não querem sair para o mundo passam para a família de Santa Clara, onde se entregam especialmente à prática da oração e dos trabalhos domésticos. Para jovens particularmente vivas, existe a especial das Genovevas. Entre os internados da Casa da Divina Providência, há 2 famílias de surdos mudos e surdas mudas, que respectivamente se chamam Bons Filhos e Boas Filhas, assim denominados porque a sua dolorosa enfermidade os torna mais dilectos. Uma outra família acolhe os epiléticos e uma outra secção feminina é dividida em 2 famílias, a das Madalenas e a das Miquelinas, segundo a gravidade da sua doença moral. A família maior é formada pelos inválidos e inválidas, que acolhem os estropiados, os mutilados, que por sua vez são divididos em jovens e velhos. Além dos inválidos, existem os loucos, que estão divididos em 2 famílias para os homens, jovens e velhos, e uma família para as mulheres. Os enfermos formam o núcleo principal da casa, onde 11 enfermarias, sem contar a grande enfermaria de Nossa Senhora. A vida de São Cotolengo dá ao mundo o exemplo de uma virtude, quase desconhecida nos tempos de hoje, dominados pelo mais crasso materialismo, a virtude da fé na divina providência. Os homens do século presente têm só fé em si próprios e no dinheiro. Se nem sempre dão desprezo a Deus, com sua santa providência também não contam. Julgam-na uma piedosa invenção de gente beata, que maiores exigências da vida não pode fazer e com pouca coisa se contenta. Julgam-na um fácil subterfúgio para elementos comodistas e preguiçosos. O que é positivo é o dinheiro, são as apólices, são os negócios, as transações,
etc. O resto é fantasia. Vale quem tem. Quem não tem, que desapareça, é inútil, é desprezível. São Cotolengo dá lição de mestre a este materialismo bruto e pagão, votando desprezo absoluto ao vil metal. Com o salmista partilha a opinião, que onde Deus não ajuda, o homem nada faz. Mostra à humanidade que está de pé ainda a sublime doutrina do Evangelho sobre a divina providência e que as palavras do Divino Mestre têm ainda toda a sua atualidade. Quando diz: não andeis inquietos nem com o que vos é preciso para alimentar a vossa vida, nem com o que para vestir o vosso corpo. A vida vale mais que a comida, e o corpo mais que o vestido. Considerai os corvos. Não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e Deus lhes dá o pasto. Quanto mais excelentes sois vós do que eles. E qual de vós, por mais que discorra, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Se, pois, nem com o que é mínimo podeis, para que estáis cuidadosos das outras coisas? Considerai os lírios como crescem, não trabalham, nem fiam. Mas eu vos digo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um destes. Se, pois, o feno que hoje está no campo, e amanhã se mete no forno, Deus assim o veste. Quanto mais o não fará a vós, homens, de pequena fé. Vós, portanto, não andeis cuidadosos sobre o que comereis, ou sobre o que bebereis, e não vos ponhais em suspensão. Porque as gentes do mundo são as que buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que tendes necessidade deles. Lucas 12, 22, 30. São Cotolengo tomou ao pé da letra as palavras de Jesus Cristo, e fez bem. Não se viu iludido em sua fé na divina providência. Não é o dinheiro, não é a política, não são os homens do poder que governam o mundo. É Deus. A nenhum deles entregou o seu poder. O mundo é governado conforme a confiança que deposita em Deus. Se a divina providência é esquecida, desprezada e escarnecida, as coisas devem chegar ao que chegaram. Mais do que nunca é verdade hoje a palavra de São João. O que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e orgulho. Resultado é que a divina providência se retira dos homens, entrega-os às suas paixões, à sua cegueira, ao seu orgulho, e o mundo que podia e devia ser o doce remanso da família de Deus é transformado em um vale de lágrimas e de misérias. Na vida da alma individual não é diferente. Se procura a terra, será terra. Se ama a Deus, será Deus, diz Santo Agostinho. Não imitemos o exemplo dos mundanos, dos gentios, mas coloquemo-nos ao lado do grande santo deste dia, do apóstolo, da divina providência. E como ele viu, nós veremos verificada a palavra de nosso Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6,33. Santos do martirológio romano, na Itália, Roma, São Pio V, que entrou para a glória no ano 1572. Papa, foi canonizado por implementar as reformas do Concílio de Trento e promover a vitória em Lepanto pela oração do Rosário. Na França, Avignon, Santa Maria da Encarnação, que entrou para a glória no ano 1618. Religiosa ursulina, foi canonizada por sua vida mística e missão evangelizadora no Canadá. Na Síria, Damasco São Quirino, que entrou para a glória no ano 117. Mártir, foi canonizado por sua fidelidade à fé cristã durante as perseguições de Trajano. Na Espanha, Tarragona, São Amador, que entrou para a glória no ano 304. Mártir, foi canonizado por sua coragem e morte por Cristo sob as perseguições de Diocleciano. São José Cotolengo, rogai por nós. Oremos. Deus, que destes a São José Cotolengo a graça de confiar inteiramente em vossa providência e de servir os pobres com amor heróico, concedei-nos por sua intercessão a mesma fé e caridade, para vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante.
E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.